Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um episódio do IFCast Entrevista. E nessa entrevista de hoje nós temos aqui a honra de receber o professor Fábio Guedes. Tudo bom, professor? Tudo bem, professor Elton. Fábio Guedes é professor da FEAC e também vai completar agora em janeiro de 2025 10 anos à frente da FAPEAL, né, professor? Isso mesmo. Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa do Estado de Alagoas. Professor, seja muito bem-vindo. Eu agradeço de antemão o aceite pelo convite do nosso projeto, né? Reitero as palavras, é uma grande honra para a gente receber você aqui. E a gente poderia começar a conversa falando um pouco sobre a sua trajetória na UFAL. Você é professor da UFAL, as pessoas veem muito o professor Fábio Guedes nos eventos da FAPEAL, né? Mas esquece que ele é um professor universitário, né? Da Faculdade de Economia e Contabilidade e Administração. Como é que foi, professor, o início aqui na UFAL? Bem, primeiro, parabenizar o Instituto de Física por esse projeto de podcast, IFCast, né? De entrevista, e dizer que é muito importante esse tipo de iniciativa para poder a gente mostrar um pouco à sociedade o que é que a universidade faz de importante e que tem, de certa maneira, um rebatimento ali no cidadão comum. E isso não é diferente em todas as áreas da universidade, como também na física, né? Então, professor Elton, professor Fidelis, parabéns. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Bem, na verdade, antes de chegar na UFAL, eu fiz graduação em Economia e mestrado em Economia na Universidade Federal da Paraíba, no campus de Campina Grande, antes de Campina Grande se tornar uma universidade autônoma. Então, depois de fazer graduação em Economia e mestrado em Economia, passei 2 anos como professor no curso de Economia da UFPB, e ali por volta de ano 2000, eu fui para Salvador trabalhar e passei 8 anos na iniciativa privada. Trabalhando como professor e pesquisador na iniciativa privada. Eu conheci em Salvador vários ambientes universitários, desde do setor privado e depois pela UFBA, onde eu passei de 2003 a 2008 na Escola de Administração da UFBA, tanto como professor, como fazendo doutorado, como também como professor na escola. E aí, depois de Salvador, eu tive a oportunidade de ver um concurso na UFAL para fazer. E em 2008 fiz o concurso e tomei posse em janeiro de 2009 na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Então, eu me mudei de Salvador para Maceió em janeiro de 2009. Tomei posse aqui no dia 28 de dezembro, no gabinete da reitora, na época era a professora Ana Deise. E pronto, depois de 2009 em diante, já faz aí 16 anos que não estou na UFAL. É o mesmo ano que eu entrei aqui, professor. Eu entrei em maio de 2009 também. Bom, professor, vamos falar um pouco sobre a FAPEAL, né? Na verdade, assim, esse nosso projeto ele é muito visto por alunos. Isso. Né? Eu acho que seria interessante a gente explicar para os alunos o que é a FAPEAL, primeiro. Ótimo. Né? Então, eu queria que você explicasse, assim, resumidamente, o que é a FAPEAL. Bem, a FAPEAL a sigla, ela significa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. É um órgão, né, da estrutura administrativa do Estado. É a única fundação que tem a estrutura do Estado. Perdoe. E ela foi criada em 1990, né? Inclusive com a participação importante de pesquisadores aqui da Universidade Federal. Entendeu? O próprio professor Marcelo Lira, a professora Marília Goulart, obrigado. O professor Eusébio, né, da professor Química. Gênia também, né? Olha, Francisco. Obrigado, Fidelis. E ela foi criada em 1990. Ela vai completar 35 anos agora, em 2025. E ela é responsável por financiar a ciência alagoana. Então, nós temos no Brasil 27 fundações estaduais. E nós temos uma federação de fundações, praticamente. A primeira fundação do Brasil foi a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, criada no início de 1960. Logo em seguida,
veio a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, que completa 60 anos agora, em 2024. Inclusive, eu estive nas comemorações, né, no começo do mês, agora dezembro, no Rio Grande do Sul. E a terceira mais antiga é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Então, as três inspiram, né, todas as demais fundações que vieram praticamente na década de 90, quando, promulgada a Constituição de 1988, você abriu na Constituição um capítulo sobre ciência, tecnologia e inovação. Foi a primeira vez que foi reconhecido que o Estado brasileiro tem responsabilidades com a ciência no Brasil. E aí, depois de 90, você teve que reformar todas as constituições estaduais. E daí que vem a criação de várias fundações nesse momento. E aí a FAPEL entrou nesse... Em 1990. Essa conversa. Perfeito, professor. Muito bem. E assim, dentre dos últimos anos aí, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as principais ações, né, que a FAPEL tem desenvolvido aí para o apoio à pesquisa aqui no Estado. Bem, é importante, professor Elton, falar nisso. Eu estou fazendo um balanço agora, inclusive tem uma equipe nossa que está fazendo um relatório de 10 anos, né? Desde quando nós estamos à frente da FAPEL, ali em janeiro de 2015. Mas a FAPEL, ela não só é importante nesse período em que estou à frente. Desde a sua criação, muitos projetos de pesquisa em Alagoas tiveram a participação direta da Fundação de Amparo à Pesquisa, financiando realmente a pesquisa alagoana. Desde o projeto o banco, né, genoma da cana-de-açúcar, passando também por projetos importantes, inclusive aqui na física. Nós temos, de janeiro de 2015 a agora, final de 2024, a FAPEL, só para ter uma ideia, lançou 136 editais públicos. Esses editais públicos, eles foram com recursos próprios, foram em parceria com o governo federal. E aí, com o governo federal, nós temos parceiros importantes como o CNPq, a CAPES, a FINEP, o Ministério da Saúde, o Ministério da Pesca. Também foram 136 editais que, dentro deles, vários foram em parceria internacional. Com o Fundo Newton, que é o Fundo Britânico de Financiamento à Ciência, a Fundação Bill e Melinda Gates, que é uma fundação norte-americana que também financia projetos de pesquisa. Temos também parcerias com a Europa, né? E nós temos aí parceria com a Europa de intercâmbio científico em países como a Itália, a França. Então, foram 136 editais públicos. Isso, em termos de valores, representa em torno de 178 milhões de reais. Isso nos 10 anos, você está falando, nos 10 anos. Né? Recentemente, agora 2022, isso mesmo, 2022, minto, para ser mais preciso, em março de 2023, nós lançamos o programa Mais Ciência, Mais Alagoas, Mais Futuro, Mais Ciência, Mais Futuro, Alagoas, que projeta de 2023 até 2026 a gente dobrar essa aposta e financiar a pesquisa em Alagoas em torno de 200 milhões de reais. Né? Então, aí, isso dá um fôlego à Fundação de lançar mais editais, que são editais de concessão de bolsas de mestrado, doutorado, bolsas de iniciação científica, fomenta a realização de eventos acadêmicos, científicos e tecnológicos aqui em Alagoas, o apoio para que pesquisadores alagoanos, né, possam apresentar trabalhos tanto em eventos nacionais e internacionais, o próprio auxílio à pesquisa diretamente, independentemente se é pesquisa básica ou aplicada. Então, e além disso, a gente entrar digamos assim, em parceria nacional que não necessariamente digam respeito somente a Alagoas. Por exemplo, nós temos uma iniciativa muito interessante puxada pela FAPESP, que é o Amazônia Mais 10, que procura conectar todos os pesquisadores no Brasil, através das fundações, e que esses pesquisadores tenham parcerias ou tenham
relações com outros pesquisadores de outros estados e que a gente possa financiar projetos que estudem, né, a problemática amazônica. E, inclusive, no edital Amazônia Mais 10, o primeiro edital, o projeto que ficou em primeiro lugar tem a participação de um pesquisador da UFAL. Ele é o coordenador do projeto. Olha aí. Então, você vê que a Fundação ela tem essa importância de financiar a ciência alagoana, financiar a formação de cientistas em Alagoas, como também permitir com que a gente possa também buscar parcerias nacionais e internacionais. Isso realmente. O professor... Adendozinho aí, né? Eu tenho uma pergunta para você, que eu queria fazer o seguinte, que não sei se você permite, né? Que Claro. nos últimos anos cresceu muito, na mão dele cresceu muito dinheiro. Então vamos fazer uma brincadeira assim, tipo, rapaz, o papel nunca teve tanto dinheiro na sua mão. Qual o segredo? Você permite? Tá, pode, claro. Pode ser. Claro. Professor, eu reparei que a FAPEAL ela tem adquirido muito recurso, né? E recursos públicos, principalmente, é uma coisa que quando a gente está no meio aqui, a gente sabe que é difícil. Então, qual seria o segredo para conseguir arrecadar esse recurso todo nesses últimos anos? Foi uma boa pergunta, professor Elton. Veja, quando eu cheguei na FAPEAL, nós tínhamos um desafio. Qual era o desafio? Tínhamos várias pendências, né, de prestação de contas, de convênios e parcerias com o governo federal. Nós tínhamos ali uma série de glosas, como se fala, né? O projeto tal, o convênio tal não foi repassado o recurso, não foi devolvido, não foi aplicado. Nós tínhamos, assim, vários pendências com o CNPq e com a CAPES. Mas o que refletia isso? Refletia justamente a crise fiscal que o Estado, né, até então vivia, até 2014. O Estado de Alagoas ele tem problemas fiscais muito graves. Então, o governador anterior, Teotônio dos Santos, Teotônio Vilela, ele fez o que pôde para poder levar o Estado, de certa maneira, até o final do seu mandato, de maneira mais ordenada. Mas não resolveu o problema fiscal. Com a chegada do governador Renan Filho, nós tivemos uma série de iniciativas e medidas para resolver o problema fiscal do Estado. Para você ter uma ideia, o Estado de Alagoas ele tinha um déficit, ou seja, uma diferença entre receitas e despesas. Ele fechou 2014 com um déficit de 750 milhões de reais. Um déficit. Ele deixou de pagar em 2014 mais 700 milhões. Então, juntando o déficit com o que ele deixou de pagar, então você tem já 1 bi 400 milhões para 2015. Fora os compromissos de 2015. Então, você pega um Estado que está numa situação de quase insolvência e sem poder pegar recursos emprestados, nada. Então, a composição da equipe do governador Renan Filho, sobretudo na Secretaria de Fazenda, ao longo de 2015, foi muito importante para fazer um ajuste fiscal que permitisse com que, a partir de 2016, sobrasse mais recursos para que o governo fizesse investimentos. Então, a FAPEAL entra nesse contexto. É tanto que, se você for olhar, em 2015, nós tivemos poucos editais. Né? Foi mais um ano de ajuste da casa, composição de uma equipe nova, planejar como é que a Fundação ia se posicionar, né, em Alagoas. Agora, a partir de 2016, 2017, a gente começa a deslanchar. E você vai observar que a FAPEAL ela vai começar a ter investimentos na parte finalística, que você separa ali a parte administrativa, o custeio da máquina da FAPEAL, e a parte finalística, que são os programas. Então, a parte de programas vai crescer consideravelmente, a partir de 2016. 2016, né? E, mais recentemente, a partir de 2021, né, o governador Renan Filho, depois o governador Paulo, perceberam que a gente poderia acessar recursos da educação de Alagoas para financiar também programas dentro da educação via FAPEAL. Então, por exemplo, todos os estados eles têm o compromisso legal, constitucional, de investir 25% da sua receita corrente líquida, ou seja, aquilo que sobra depois de pagar os juros da dívida, depois de repassar as parcelas, né, dos impostos para os municípios, todos os estados têm que comprometer 25% em educação.
Se você não comprometer, você pode penalizar um governador. Então, a gente consegue colocar vários programas da FAPEAL dentro desses 25%. Então, por exemplo, bolsas de mestrado e doutorado não é para a educação? Então, Sim. Educação superior. A gente consegue fazer os programas os editais de bolsa de mestrado e doutorado com recurso da educação. Iniciação científica para estudantes do ensino médio, também. Iniciação científica para os estudantes da graduação, também. Quer dizer que a FAPEAL também, ela também apoia ações de pesquisa no ensino médio, né? Também. E aí, veja, a gente viu que uma parte que é investimento em educação na veia, a gente pode também acessar os recursos do orçamento da educação. E aí isso é importantíssimo para a gente, porque nós avançamos em investimentos em educação, porém, por outro lado, tem seu ônus. Qual é o seu ônus? Quando você vai, qualquer pesquisador na área de economia, por exemplo, a quanto é que o governo de Alagoas investe em ciência, tecnologia e inovação? Aí ele vai lá no orçamento. Lá no orçamento ele vai ver a rubrica Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente vai ver que é bem pequenininha. Isso, né? Não vai repercutir. Por quê? Porque a gente não está calibrando aquela rubrica com o financeiro. Isso. A gente está usando o financeiro da rubrica Educação. Educação, isso. Entendeu? É tanto que hoje mesmo, ontem um amigo meu me mandou 2 relatórios. Um da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, que é um índice de inovação que eles calculam para todos os estados, e o do IBID, que é o Instituto Brasileiro de Informações, né? E aí, lá, vai ter lá, investimentos públicos, ciência, tecnologia e inovação. A Alagoas está lá embaixo. Mas isso não bate com a realidade. Não bate com a realidade por quê? Porque eles estão olhando somente o orçamento de ciência e tecnologia. Isso. Eu já falei até metodologicamente que isso não condiz com a realidade, porque veja, professor, várias secretarias, elas têm atividades ou podem ter ações na área de ciência, tecnologia e inovação. A FAPEAL, ser uma entidade que pode nuclear os investimentos em várias áreas para a sociedade com recursos de vários orçamentos. Entendeu? Não necessariamente você colocar recursos naquela rubrica orçamentária Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, é por isso que, com esse tipo de estratégia, a gente consegue alcançar recursos financeiros que permitem Alagoas ser sucesso em ciência, tecnologia e inovação, com recursos de várias fontes. É interessante, viu, professor? As outras fundações estaduais, elas também usam essa estratégia, não? Olha, algumas começaram a usar. Agora, isso depende muito de uma decisão política do governador, do momento, entendeu? Até ele compreender que isso é possível, é um processo de persuasão, de diálogo, de conversa. Aqui, o governador Renan Filho compreendeu isso e o governador Paulo compreendeu ainda mais. Mas, por exemplo, tem exemplos acontecendo no Ceará, na Fundação lá do Ceará, na Fundação de Amparo à Pesquisa aqui de Pernambuco, já começa a fazer esse tipo de movimento. Não é? Então, e outra coisa, depende também muito da relação, né, existente entre o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e o presidente da Fundação com o secretário de Educação. Porque o secretário de Educação vai dizer, não mexe no meu recurso. Né? Verdade. Mas aí quem tem que dar a ordem mesmo, a decisão política é do governador. O governador. Mesmo contrariando, às vezes, a oposição, né, do secretário de Educação. Isso que eu estava reparando, o alinhamento com o governo do Estado é importante, né? Assim, como é que se deu, né, essa interação entre a FAPEAL e o governo do Estado para poder possibilitar, né, essa dinâmica que o senhor descreveu aqui agora? Bem, nós sabíamos, o governador Renan Filho tinha plena consciência de que dentro da estrutura de governo do Estado, durante muitos anos, se foi aposentando quadros e foi abrindo uma escassez muito grande de pessoas dentro da estrutura do governo e também da que a gente chama os italianos chamam de inteligência, né? Ou seja, pessoas que pensem, formulem, né, programas, projetos, planejem de fato o Estado. A gente sabia que tinha essa lacuna. Então, em agosto de 2015, nós lançamos um programa de apoio e fomento às políticas públicas do Estado de Alagoas, que a gente chama de PDPP, inspirado também um pouco
em uma experiência anterior, que não era uma experiência exitosa, porque faltavam instrumentos de regulamentação, né, instrumentos de ordenamento, que era pesquisação, que era trazer pesquisadores da universidade para ter ações práticas, pesquisa aplicada para ações práticas governamentais. Nós rearrumamos isso, regulamentamos isso, instrumentalizamos, nós demos o caráter legal, né, jurídico a um programa e lançamos isso em agosto de 2015. E esse projeto acabou levando para dentro do governo vários grupos de pesquisa daqui da Universidade Federal de Alagoas e de outras instituições para poder desenvolver dentro do governo projetos de interesse do governo. Então, vou dar um exemplo. Na Secretaria de Fazenda, o secretário tinha o interesse de automatizar, colocar de maneira eletrônica todo o sistema de cobrança de impostos naqueles postos de fronteira, entendeu? Que era tudo feito manualmente e havia uma evasão fiscal muito grande. Então, um grupo importante aqui da computação, né, desenvolveu o projeto, né, apresentou ao secretário. Só que, se você fosse fazer uma licitação para uma empresa desenvolver esse projeto, isso é coisa de 7 milhões, 8 milhões de reais. O governo ainda tentou contratar a Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC do Rio, porque na computação eles têm um conceito muito elevado. Não foi possível. Então, esse grupo daqui da UFAL preparou o projeto, nós trouxemos para a FAPEAL esse projeto e nós avaliamos o projeto e implementamos o projeto através da FAPEAL. A Secretaria da Fazenda passava os recursos e o projeto, no início, ele estava orçado em torno de R$800 mil para desenvolver o software com inteligência artificial que pudesse automatizar e também modernizar o sistema de cobrança dos postos de fronteira do estado de Alagoas. No segundo ano, o projeto ele passou de R$800 mil já para R$1,5 milhão, R$1,8 milhão. Quando o software começou a ser rodado no piloto, começou a ser testado, começou-se a perceber que a arrecadação mês ela já começava a aumentar R$5 milhões. Olha que beleza, né? Tá? No final das contas, com o projeto rodando, o projeto já instalado em todos os postos de fronteira, segundo o secretário da Fazenda, na época, o Jorge Santoro, a arrecadação ano do Estado cresceu em R$300 milhões. Caramba! Então, isso é muito importante, porque você está levando conhecimento para melhorar um sistema de arrecadação de impostos do Estado. E o grupo de pesquisa aqui da UFAL, da computação, foi premiado, inclusive, num dos eventos da Sociedade Brasileira de Computação. O artigo, foram 2 artigos com base nesse projeto, foi premiado. E a patente do projeto é da Universidade Federal de Alagoas. E ele pode, né, negociar os direitos disso com qualquer outro governo do Brasil inteiro. Agora, para Alagoas, né, o processo de modernização, customização e de acompanhamento do projeto ele é completamente gratuito. Legal, né? Professor, eu queria fazer uma pergunta aqui que eu acho que a população em geral ela deve se perguntar muito, que qual é a importância de financiar, de apoiar financeiramente projetos de pesquisa, qual seria o impacto social, né, dessas pesquisas na população alagoana, né, em específico. Queria que você desse um esclarecido nesse sentido aí. Essa é uma excelente pergunta, professor Elton. Na verdade, o que a gente percebe é o seguinte. Primeiro, o impacto do financiamento da ciência em Alagoas, você vê quando o financiamento ele chega inicialmente pela formação dos jovens. Então, você vê famílias que são pobres, que não contam com recursos econômicos financeiros deixados pelos seus antepassados, e você vê os filhos dessas famílias, através da educação e do conhecimento, né, conseguirem subir na vida, conseguir um lugar ao sol no mercado de trabalho. Isso é muitíssimo importante.
desde ali no financiamento à ciência, né, a fazer ciência. Na verdade, você não está financiando um garoto com um programa de iniciação científica a ser um cientista. Você está formando ele. É verdade. Para que ele utilize, né, da prática de aprendizagem e do conhecimento a resolver os problemas da vida dele. É verdade. Então, você não vai necessariamente formar um cientista. Você está dando a ele os instrumentos necessários para que ele conheça, né, o que é o conhecimento, conheça o que é o conhecimento, e, a partir do conhecimento, ele possa ter melhores ferramentas para resolver a vida dele, a vida da família dele. Não é que ele vai ser um cientista. Né? E ele escapa, né, e ele vai escapar do quê? De várias mãos da sociedade que tentam agarrar ele, né, para uma outra vida, desde o tráfico de drogas, passando também pelos movimentos, né, religiosos, que são importantes, mas resolvem parte da vida, mas não resolve a vida inteira, a vida toda. É verdade. Então, o conhecimento é importante. A partir daí, você formando essas pessoas, você vai ter uma sociedade mais culta, uma sociedade mais consciente dela mesma. Mais ativa, né? Mais ativa e mais reivindicativa. A partir disso, né, você traz também a ciência como elemento importante dentro das universidades, do ponto de vista de solução de problemas reais. A gente, por exemplo, tem um programa de apoio à pesquisa para o SUS. Então, vários projetos de pesquisa que nós financiamos em parceria com o Ministério da Saúde já resolveu problemas, né, que dizem respeito diretamente à sociedade alagoana. Como, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, era muito comum você ver crianças nascer com deficiências no lábio. A gente chama de lábio leporino, aquele problema leporino. Hoje você não vê mais isso. Como é que foi solucionado isso? Como é que foi resolvido isso? Foi resolvido com ciência, com conhecimento. Que desde o pré-natal, acompanhando a criança, né, você pode intervir nesse problema até o nascimento dela. Você não vê mais essa coisa em Alagoas, por exemplo, no Brasil. Isso foi o quê? Projetos financiados, né, pelas fundações, especialmente aqui em Alagoas. Nós temos um grupo de pesquisa muito importante, que inclusive recentemente, né, eles adquiriram, com o fomento da FAPEAL e do Ministério da Saúde, adquiriram um equipamento extremamente importante de ressonância que conseguem perceber esse problema ainda muito mais cedo do que antigamente. Né? O problema ele é, né, diagnosticado muito mais cedo com esse equipamento. E, às vezes, lá na ponta, né, no SUS, na UPA, né, nos hospitais, as pessoas não têm dimensão que todo o procedimento, né, todo o processo investigativo teve por trás, né, o financiamento público a pesquisadores para que aquilo chegasse a ser implementado, né, comumente num hospital, numa UPA. É verdade, professor. E é importante lembrar assim, que os problemas eles continuam, né? A gente resolve Sim. Mas como a sociedade está sempre em evolução, novos problemas vão surgindo. Então, a necessidade constante de estar se financiando a pesquisa para resolver esses problemas, né? Professor, para terminar nossa entrevista, a gente poderia ficar um bocado de tempo conversando aqui, mas nosso tempo realmente é escasso, né? Mas, então, para terminar, professor, eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios futuros aí para a pesquisa, para o financiamento, a pesquisa no estado de Alagoas. Os grandes desafios é manter o processo de fomento à ciência alagoana, num contexto que a gente percebe de evolução da ciência em Alagoas. Por exemplo, Alagoas já se destaca na produção científica no Nordeste. Então, essa produção científica, ela precisa ser mantida. Então, isso custa mais caro. Outra coisa, a gente observa a evolução do sistema de pós-graduação em Alagoas. Então, há 10 anos atrás, como eu estava falando aqui anteriormente, Alagoas tinha em torno de, mais ou menos, tem aqui os dados, 38 programas de pós-graduação. Nesses 38 programas, eles envolviam 53 cursos, entre mestrado e doutorado. Hoje nós temos 64 programas, o dobro, envolvendo aqui 87 cursos, sendo 61 mestrados
e 26 doutorados. Então, veja, a demanda por bolsa para mestrados, para alunos fazendo mestrado e para alunos fazendo doutorado é bem maior. Fora que, com o crescimento do sistema de pós-graduação, necessariamente cresceu o número de grupos de pesquisa. Então, manter esse sistema é custoso, mas o investimento que a gente está observando que está dando certo. Porque isso, de certa maneira, vai ter um rebatimento. Qual rebatimento? Você vai passar ali no Centro de Inovação, no Jaraguá, você vê, essa hora deve estar assim, cheio de gente. O que é? São alunos sendo formados, né, desde do ensino médio, passando pela universidade, dentro desse ambiente institucional que cresceu com fomento à ciência. Então, como manter isso em crescimento, com a formação de mais gente ainda interessada por ciência, por conhecimento, por tecnologia, esse é o grande desafio pela frente. Porque o que mata a ciência no Brasil são as interrupções no financiamento. Agora mesmo nós observamos, por exemplo, a China, sobretudo, né, Israel, mesmo com esse conflito, os investimentos e os pacotes de investimento em ciência são gigantescos. Gigantescos. A China está partindo aí para em torno de 3% do PIB em financiamento de ciência. E eles colocaram, há 10 anos atrás, a inovação tecnológica como um pilar central do desenvolvimento chinês nos próximos 30 anos. E os Estados Unidos a mesma coisa, a corrida, né, para a transição energética, os pacotes de financiamento da ciência são enormes. E o Brasil não passa de 1,2% de financiamento do PIB e financiamento da ciência. Então, o que mata mesmo é a descontinuidade. É o que não pode acontecer em Alagoas. A gente evoluiu em sistema, evoluímos na pós-graduação, evoluímos o grupo de pesquisa, evoluímos, né, na cultura científica, no ensino na educação básica. Então, desmanchar isso traz um prejuízo enorme, porque isso pode significar o quê? Pode significar a perda de custos de pós-graduação, a redução da institucional do sistema, o que é muito caro. Vai levar anos e anos para se reestruturar de novo. Né? Porque você vê, um curso de mestrado, para ele se consolidar, ele leva no mínimo, pelo menos 8 anos. No mínimo. Né? Um mestrado, aí depois ele cria um doutorado, então mestrado, doutorado, para se consolidar no conjunto todo, pelo menos 20 anos. Então, de repente, você perde um curso de pós-graduação porque ele foi mal avaliado, porque não teve os recursos necessários para manter o seu funcionamento, você está aí pensando, né, em pelo menos 40 anos para poder reerguer tudo novamente. Verdade. Né? Então, é isso. Por isso que é importante continuar financiando a ciência em Alagoas, porque nós somos um estado ainda pobre, com índice de analfabetismo muito grande. Então, pela ciência, a gente pode combater esses 2 problemas que ainda persistem em Alagoas, que é a pobreza e o índice muito elevado de analfabetismo. E com ciência a gente consegue financiar programas e projetos que melhorem esses 2 indicadores. É verdade. Perfeito, professor. Bom, mais uma vez, agradeço a sua participação no nosso projeto. Foi uma conversa bastante interessante, bastante instrutiva, né? Bom, e agradeço a quem assistiu ao programa e até o próximo IFCast Entrevista. Valeu!